Turma, na atividade nos diz o seguinte, dois prédios de alturas diferentes são distantes 8 metros. Então aqui está a distância de 8 metros, um do outro, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que a distância do ponto A, né, que é esse ponto, até o ponto B, que é o ponto aqui no alto, é 10 metros, qual é a diferença entre a altura dos prédios? Pessoal, eu coloquei a ilustração primeiro para tentar significar um pouco melhor essa esquematização aqui. Então, na esquematização, que é representada na atividade, vocês podem observar que do ponto A até o ponto B tem 10 metros e ele quer descobrir a diferença de altura entre os prédios. Então, se vocês observarem bem, a diferença é exatamente um dos catetos desse triângulo que nós podemos formar entre essa medida que foi dada, como se tivesse uma corda aqui no alto, essa altura que é a diferença e essa medida do cateto de baixo que pode ser comparada com essa medida aqui no solo. A partir daí, pessoal, fica bem tranquilo, porque tem aqui as opções, né, referente à diferença entre um prédio de altura entre um prédio e outro, e temos que a relação de Pitágoras entre a hipotenusa ao quadrado, nós temos o valor da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se eu tenho 8, que é um cateto, eu consigo encontrar o outro. Simplificando a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, né, é igual. Eu tenho que a hipotenusa é 10 e um dos catetos é 8. Se eu tenho essa informação, o outro é x. Substituindo aqui na nossa relação, no nosso teorema de Pitágoras, 10 elevado ao quadrado é igual a 100, 8 elevado ao quadrado é 64, mais x ao quadrado. O 64 que estava no segundo membro como uma adição, eu reescrevo ele no primeiro membro como uma operação inversa, que é a subtração. Então, deixando de um lado do membro apenas letras, né? Isolando aqui, 100 menos 64 é 36, 36 igual a x ao quadrado. Eu quero o valor de um x apenas, não de x ao quadrado. Então, eu tiro a raiz quadrada de x ao quadrado. Só que, se eu fiz isso de um lado, eu tenho que fazer do outro lado da equação também, no primeiro membro. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, porque x vezes x é x ao quadrado. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, logo, nós podemos afirmar que 6 é igual a 1x. Isso faz com que nós encontremos a resposta correta, que é a D, e também concluindo que a diferença entre as alturas dos dois prédios é de 6 metros.